Glórias a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amados, amigos e amigas, tudo bem com vocês, irmãos e irmãs? A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estou trazendo aqui um estudo bíblico fresquinho da parte de Deus. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos, trazendo uma palavra da parte de Deus. Então eu te aconselho, já antecipadamente, pegue aí seu caderno, pegue aí suas canetinhas e, claro, principalmente a Bíblia, e vamos estudar a Bíblia, pois esse estudo é de extrema importância. Vou mostrar aqui a base do meu estudo, né? E também eu aconselho, primeira base é a Bíblia, é claro. Nenhum outro fundamento pode ser pregado sobre qualquer assunto que não seja a Bíblia. Eu te aconselho a adquirir, você que é obreiro, este livro ou um parecido. Vai te trazer bastante edificação no mundo ministerial. Tem muita coisa a oferecer. Segundo livro que eu quero te indicar, se você encontrar, esse livro fala da dispensação, fala de obreiro, fala de tudo relacionado à obra de Deus. Aí você faz suas anotações, né? Porque temos que estudar a palavra de Deus. Por que eu estou mostrando? Para ver que a minha base não é fundamentada apenas ou em internet, reportagens mundanas, não. É tudo baseado na Bíblia, em fatos reais e verídicos, em diálogo com irmãos e irmãs, principalmente obreiros, que também já está se sentindo muito atingido nos dias atuais. Então, te aconselho, principalmente se você é pastor, dirigente de igreja, e tem sentido nos últimos dias uma diferença, um recuo de muitos crentes, então esse estudo é para você. Pegue aí a sua Bíblia, preste atenção, porque você vai ser edificado, vai descobrir, biblicamente falando e através dos fatos atuais, onde pode estar escapando as ovelhas do seu rebanho. Amém? O tema desse estudo bíblico é direto e reto, né? Eu vou dar 10 razões, ó, tá tudo anotadinho, bonitinho. Vou tentar falar bem calmo, vou tentar. Esse vídeo não vai ficar muito curto. Então eu vou dar, dentro da Bíblia e dentro das experiências atuais, 10 motivos por que muitos crentes estão se afastando da casa do Senhor. Muitos crentes estão desistindo de congregar. Muitos crentes estão desistindo de frequentar diversas denominações. E às vezes, por causa disso, muitos pastores se aborrecem e chamam de rebelde, chamam os crentes de desigrejado e desobediente, etc. Como se eles fossem bons exemplos. Então, o que eu vou mostrar dentro desse estudo bíblico e fatos atuais, vai mostrar que muitas das vezes o culpado de muitos crentes, muitas ovelhas pararem de ir em determinadas denominações, às vezes são os senhores mesmo. Longe de mim tentar ser crítico, longe de mim tentar querer ser melhor do que quem quer que seja, misericórdia. Mas se o próprio Jesus Cristo diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Então, quem está falando com vocês é um presbítero que vive no meio do povo, que faz trabalho de evangelismo, que conversa com pessoas, que conversa com muitos irmãos e que às vezes no meio dessas conversas ouve de crente até que não quer nem saber de igreja mais. Por quê? Aí a gente começa a conversar e muitos pastores, presidente, muitos dirigentes não aceitam, né? Por quê? Porque acha que depois que chegou ao nível de pastor, a posição de dirigente, alcançou o topo máximo, não precisa de mais nada. Aí é que o Senhor se engana. Jesus Cristo ensinou dizendo que o maior tem que servir ao menor, tem que ser o menor, tem que se humilhar. Porque lembra-se do ditado, quanto mais alto é a escada, mais alta é a árvore, maior é o tombo. Então, quando chega a uma posição de pastor, agora pastor presidente, agora estou pastoreando, ninguém mais me manda, engano seu. Jesus continua sendo o dono da obra. Então, quero abrir esse estudo com o versículo João, capítulo 4, versículo 23. Quando Jesus Cristo conversava com a mulher samaritana, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Já está explicado. E essa hora é agora, esse século agora, século, a época em que o pecado está se multiplicando, a iniquidade, né? Cada dia que passa as lutas se aumentam. Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E muitos crentes estão ficando escandalizados por causa de muitos pastores. E eu não estou falando de coisas que os senhores fizeram ou coisas que fazia quando estava lá no mundo. Não. Paulo escreveu dizendo que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu estou falando de casos, situações, fatos atuais que estão acontecendo dentro das igrejas, numa maioria absoluta, e principalmente igrejas de grandes nomes, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista e outras denominações que está acontecendo, é por causa dos senhores que está acontecendo esse afastamento geral de muitos crentes. Então que esse estudo bíblico sirva de alerta e haja nos senhores que estão na responsabilidade um arrependimento, uma humildade de ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção nesses 10 motivos que eu darei para os senhores, que por que razão que muitos crentes estão deixando de congregar, estão congregando dentro de casa, estão congregando entre amigos e não querem mais saber de igreja. Por quê? Por causa desses 10 motivos que eu vou dar. Então que os senhores ouçam, vejam, ouça e aprenda. E se humilhe para que o Espírito de Deus, versículo 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, preste atenção, senhores pastores, né? Eu vou tentar simplificar, apenas vou ler o que eu já anotei, e os senhores fazem um exame de consciência. Paulo, quando escreveu aos Coríntios sobre a Santa Ceia, no meado ele diz, cada um examine a si mesmo. E aí, quando você examina a sua situação, você vai ver por que o crente está se afastando. Deixa eu dar uma pausa aqui, pera aí. Glórias a Deus. Tive que dar uma pausa aqui, porque tem um pássaro muito animado aqui. Mas é assim mesmo, em casa que tem pássaro, tem animais. Então, meus amados, vamos para a primeira razão, o primeiro motivo que está levando muitas pessoas a abandonar a igreja. E eu peço aos senhores, não culpa os crentes não, procura saber o motivo. Procura saber por que o irmão não está congregando,
Por que o irmão não está indo? Amém? Glórias a Deus. Primeira razão que está levando muito crente a se afastar das igrejas, a se tornar como um desigrejado, embora não existe isso. Isso são coisas que os senhores botaram na cabeça para se justificar, porque não estão desempenhando bem os vossos papéis. Falta de amor sincero. Falta de amor sincero. Tem muitos pastores que não estão amando as igrejas, amando as ovelhas, né? Como elas deveriam ser amadas. Muitos pastores estão cuidando das ovelhas de qualquer maneira. Está priorizando pessoas, está priorizando quem melhor lhe bajula, está priorizando quem melhor lhe atende a sua necessidade. Tem muitos pastores que não estão fazendo igual lá no Evangelho de João, como Jesus Cristo disse. João 10, versículo 1 a 10. Na verdade, te digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor de ovelha, ele tem que amar as ovelhas por um todo, igual, sem fazer acepção. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que muitos pastores estão mais preocupados com aquele que tem uma melhor posição financeira, uma melhor condição financeira, que mais lhe bajula, que mais, em outras palavras, puxa ali o saco mesmo ali, atende às suas necessidades. Não estão cuidando de muitas ovelhas, não tem um amor sincero, não tem um amor verdadeiro. Jesus diz que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E quantos pastores que hoje em dia sequer conhecem as suas ovelhas? Quantos pastores hoje que não vai na casa da sua ovelha palestrar, fazer uma visita de cortesia, uma visita assim sem esperar? Não, às vezes tem que ficar bajulando, às vezes tem que ficar implorando, e mesmo assim muitas das vezes não vai, e nem envia um obreiro. E eu estou falando porque eu tenho acompanhado muitas pessoas que falam: pastor, nunca veio na minha casa, nunca me deu uma atenção. Então esse é um dos motivos que está levando muitos crentes a se ausentar das igrejas. Por quê? Porque está faltando esse amor verdadeiro, esse amor sincero, né? Esse amor que Jesus Cristo falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, mas ele designou. Veja o que Jesus falou em João 21:15. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então Pedro, primeiro, antes de apacentar as ovelhas, tinha que amar a Deus. Depois que ama a Deus, aí ama as ovelhas. Tem muitos pastores que estão amando quem os ama, quem mais lhe bajula. Às vezes aquele irmãozinho que é simples, que é humilde, que às vezes não tem condições financeiras, não tem recurso, não é dizimista. Esses irmãos estão sendo deixados de lado, de escanteio, sendo abandonado. Deus vai te pedir conta. Esse é um dos motivos que está levando a maioria das pessoas a se tornar desigrejado. Por quê? Porque está se sentindo um inútil na igreja. Ah, mas tem que aceitar entrar para a igreja, porque tem que servir a Jesus. Sim, se for para servir a Jesus e está numa igreja onde ele se sente excluído, se sente abandonado, é melhor ficar dentro de casa. Concordo com eles em gênero e grau, e ponto final. Eu também não quero ficar num lugar onde eu não me sinta bem. Eu quero estar num lugar onde eu sou bem tratado, bem recebido. E o que infelizmente está acontecendo é que muitos pastores estão atendendo a um. Por quê? Porque quando vai ver, esse um é um bom dizimista, é um bom ofertante. E às vezes a vida espiritual não está nem tão abençoada assim. Então, esse é um motivo que está levando muitas pessoas a deixar de ir na igreja. Procura saber, pastor, como é que está as suas ovelhas. A Bíblia diz: coloca o teu coração sobre o gado. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Quantos pastores já não sabem mais como é que é a situação da sua ovelha?
Pedro, 1 Pedro 5, 1 a 4, Pedro diz: apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não com top ganância, mas voluntariamente. 1 Pedro 5, versículo 1 a 4. E quantos que está cuidando ali de com top ganância? Está cuidando das ovelhas de qualquer maneira, só por motivo de interesse. E quantas vezes a gente ouve falar, mais uma igreja, mais um comércio, estão abrindo igreja só para abrir comércio. É exatamente isso. Então procura amar a sua ovelha de verdade e conhecer a situação das suas ovelhas. Amém? Esse é o primeiro motivo. Pastores, ama a sua ovelha. Ama a ovelha que Jesus te entregou, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai te pedir conta dessas ovelhas. Quantas ovelhas aí, eu presenciei casos por aí de pessoas, ovelha, que já ficou internada e fala comigo: pastor, nunca veio fazer uma visita, uma oração. Meu pastor nunca enviou ninguém, não tem mais aquela equipe de visita na igreja, aquela comissão. Isso é falta de amor. Então, primeiro motivo que está levando muitas pessoas a abandonar a igreja. Não abandonar a Deus, não abandonar Jesus, não abandonar a Bíblia, mas abandonar a denominação. É falta de amor. Jesus Cristo disse no Evangelho de João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o primeiro motivo, falta de amor. Segundo motivo, esse aí é o escândalo generalizado que está arrasando. Acha que os crentes são besta. Muitos estão achando que os crentes são cegos, que não estão enxergando. É isso aqui, ó. Segundo motivo que está levando muitos crentes a abandonar a igreja é enriquecimento ilícito de muitos pastores, sacerdotes e líderes religiosos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro disse: e por avareza farão de vocês negócio. Quantos pastores, líderes religiosos, está fazendo da igreja negócio, está fazendo da igreja comércio, está enriquecendo. Nós não é bobo, as ovelhas não é boba nessa época da internet, nessa época da informação. Quantos pastores aí ganhando 50, 60, 100, 200 mil reais para apacentar uma igreja? Que absurdo é esse? Se um político, se um ministro de Estado, um governador, se o presidente não ganha isso tudo, o que leva um pastor a ganhar mais de 50, 100, 200 mil reais? Fora os benefícios, fora as vantagens que eles têm, que as ovelhas nem de perto chega a isso. E quando não tem condição, são escrachados pelas ovelhas, pelos pastores. Então esse é o segundo motivo, enriquecimento ilícito. Muitos pensando que a igreja é boba, que o crente é bobo, que o crente hoje não tem mais informação. O crente está ligado, o crente está informado. Então enriquecimento ilícito, e Pedro escreveu isso, que nos últimos dias muitos farão de vocês negócio. É o que muitos pastores estão fazendo, sem se preocupar com as ovelhas, sem se preocupar com o rebanho de Cristo, sem se preocupar com o santo, sem se preocupar com aqueles que eles vão ter que dar conta. Então é isso que está levando muitos crentes a se afastar das igrejas. Por quê? Porque estão fazendo negócio, estão estipulando valores de oferta, estipulando chantageando para ser dizimista. Não que eu seja contra, volto a falar, mas se não ser chantageado, tem pessoa que está constrangendo, chantageando. Então pensa nisso. Esse é o segundo motivo. Segundo, Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 9 a 10, mas muitos que querem enriquecer e por causa do dinheiro, muitos pastores estão escandalizando, estão caindo em desgraça, estão caindo em cilada e está levando a igreja junto. A igreja está cansada de ser apedrejada, de ser espancada por causa dos senhores que estão enriquecendo ilicitamente. Deus vai pedir conta. O amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Paulo escreveu isso. Paulo escreveu a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, senhores, presta atenção nesse segundo item e se arrependa. Reveja essa situação. É por causa desse motivo que muitos estão deixando de congregar. E os senhores são culpados.
É o Senhor que vão prestar conta, amém? Glória a Deus.